Desculpe, não posso pagar, sussurrou mãe solteira para um estranho na estação de trem, sem saber que ele era um CEO que um milionário procurava. A estação estava mais silenciosa do que o normal naquela noite, envolta em uma espécie de quietude que só vinha com o adiantado da hora e o frio. O inverno havia chegado à cidade mais cedo naquele ano, soprando seu hálito gelado nas costas daqueles que não tinham outro lugar para estar além de ali. Esperando, observando, trabalhando. Lena Matthews puxou o filho para mais perto enquanto se aproximavam do balcão de passagens. Seu casaco, desbotado e 2 números maior que o seu, pouco fazia para afastar o frio. Jamie, de apenas 6 anos, tossiu na manga do suéter, seu pequeno corpo tremendo a cada respiração. Ele estivera com uma febre leve o dia todo, e ela sabia que ele precisava sair da cidade, sair do apartamento apertado com o aquecedor quebrado e respirar ar puro, mesmo que apenas por alguns dias. Sua irmã se ofereceu para levá-lo para o interior do estado por uma semana. Foi uma bênção. Ela só precisava colocá-lo no trem. Ela se aproximou do balcão, com a voz baixa e cautelosa. Uma passagem infantil, ida e volta, partida hoje à noite. O atendente, um jovem de olhos cansados, assentiu e digitou. O preço apareceu na tela, e Lena enfiou a mão na bolsa. Tirando seu cartão de débito gasto. Por favor, trabalhe, pensou, só desta vez. Ela tinha feito as contas, tinha sido cuidadosa. O atendente passou o cartão, ele apitou, recusou. Lena prendeu a respiração. Tente novamente, disse ela, forçando a calma na voz. Ele tentou, ainda recusou. Ela tirou o celular do bolso, abrindo o aplicativo do banco. A tela demorou uma eternidade para carregar com o sinal fraco do posto, e então ela viu, um pagamento automático pendente tinha acabado de ser compensado, uma conta de serviço público vencida. Seu saldo agora estava em $3. Seus ombros caíram quando ela se afastou do balcão, o rosto corado de calor e vergonha. Desculpe, sussurrou ela. Não posso pagar agora. Fique com a passagem. Eu volto. A balconista hesitou, olhando nervosamente para a fila que se formava atrás dela. Jamie tossiu de novo, mais alto dessa vez. Ele olhou para a mãe, com as bochechas coradas e os olhos lacrimejantes. Mamãe, está frio. Eu sei, querido, murmurou ela, ajoelhando-se para fechar o zíper do casaco dele o máximo que pudesse. Vamos dar um jeito. Atrás deles, um homem se aproximou, alto, vestindo um casaco escuro que não gritava riqueza, mas a sussurrava. Ele não disse nada, apenas entregou à balconista um cartão preto e elegante. Tem certeza, senhor? Perguntou a balconista em voz baixa. O homem assentiu. A balconista passou o cartão. Aprovado. Ele imprimiu o ticket e o entregou silenciosamente a Lena. Ela olhou para cima, confusa. Então, ela se virou e o viu. Ele não sorriu. Ele não explicou. Sua expressão era ilegível. Calma. Firme. Seus olhos, no entanto, eram algo completamente diferente. Profundo. Pesado. Não de pena, mas de algo mais próximo da compreensão. Lena enrijeceu-se. Seu orgulho se elevou. Obrigada, disse ela rapidamente, baixinho. Então, pegou a mão de Jamie e se virou, andando mais rápido que sua dignidade permitia. Mãe, Jamie sussurrou enquanto caminhavam em direção à plataforma. Quem era? Ela não respondeu. Ainda sentia o olhar do homem em suas costas. Não ousou olhar por cima do ombro. Simplesmente apertou a mão do filho com um pouco mais de força. De volta ao balcão, o homem os observou desaparecer na multidão. Permaneceu ali, imóvel, enquanto a fila de passageiros crescia atrás dele. Seu nome era Charles Morgan. Ninguém na estação sabia, mas ele era o CEO da Morgan Metro Rail, a mesma empresa que possuía e operava a vasta rede ferroviária que atravessava a cidade e além. Naquela noite, ele havia escolhido, como sempre fazia, abrir mão do vagão particular e da entrada executiva pelos fundos. Sempre preferira andar entre as pessoas que sua empresa atendia. Isso o lembrava de quem ele costumava ser. Ele vira muitas coisas em seus anos: passageiros, andarilhos, viajantes. Mas algo naquela mulher de cabelos dourados e olhos fundos o impressionou. Ela não havia implorado. Ela não havia explicado. Sua voz não tremia de desespero, mas sim da tensão silenciosa de alguém que havia segurado a fila por tempo demais e não tinha mais chão para ceder. Charles finalmente se virou e subiu na escada rolante. Ainda ouvia a tosse fraca da criança em contraste com o zumbido da estação. Lembrava-se daquele som. Anos atrás, fora o seu. Noites frias em bancos,
fome envolta em orgulho. Em um momento, uma pessoa que havia entrado, pago a passagem e ido embora. Ele nunca se esqueceu. Esta noite, talvez, tivesse sido a sua vez de pagar aquela dívida. E, de alguma forma, ele sabia, esta não seria a última vez que haveria. Charles Morgan estava sentado à sua mesa muito depois da meia-noite, o brilho do monitor projetando sombras tênues pela sala. As luzes da cidade brilhavam além do vidro, mas, por dentro, sua mente girava inquieta. Ele deveria tê-la deixado ir. A mulher da estação. Pessoas passavam pelos terminais todos os dias, mas suas palavras calmas, "eu voltarei", ecoavam mais alto do que deveriam. A tosse do menino, sua compostura, tudo o assombrava. A curiosidade o levou a algo mais profundo. Ele acessou o banco de dados interno da empresa e acessou os registros dos funcionários. Alguns cliques depois, Lena Matthews, zeladora noturna, contratada há 19 meses, ficha limpa, bem avaliada. O nome lhe remeteu à memória. Ele abriu um navegador privado e digitou Lena Matthews, jornalista. Lá estava ela. 4 anos antes, ela fora repórter investigativa do Morning Beacon, conhecido por uma série impactante que expunha Everbuilt, uma gigante da construção civil acusada de despejar lixo tóxico em lençóis freáticos rurais. Charlie se lembrou das manchetes. Da indignação pública. A escrita de Lina fora inabalável. Citações de pais ilutados, entrevistas com cientistas condenando dados ambientais, em seguida, silêncio. O jornal emitiu uma retratação silenciosa. A Everbuilt entrou com uma ação judicial. Lina desapareceu do jornalismo. Charlie se perguntou na época por que ninguém reagiu. Agora ele sabia. Encontrou um estudo acadêmico enterrado, publicado 2 anos depois, que comprovava as alegações originais de Lena. A contaminação tinha sido real, as doenças reais, e Everbuilt tinha, de fato, encoberto tudo. Ela estava certa, ele sussurrou. Então por que ela tinha desaparecido? Ele procurou mais a fundo e encontrou a resposta. Um boletim de ocorrência de acidente de trânsito registrado na mesma semana em que o escândalo estourou. Motorista, Lena Matthews passageiro, Aaron Wells. Eles estavam a caminho de uma reunião com um advogado pro bono. A estrada estava escorregadia por causa da chuva. Os freios falharam. O carro bateu em uma árvore. Aaron morreu com o impacto. Aaron Wells, colaborador de Lena, sua fonte, mais do que isso, seu parceiro. Uma certidão de nascimento confirmou. Jamie Wells, May Lena Matthews, pai Aaron Wells. Jamie, o garotinho da delegacia, de 2 anos quando o pai morreu. Charlie se inclinou para a frente, as peças se reorganizando em sua mente. O olhar de Lena agora fazia sentido. Ela não tinha apenas perdido um emprego, ela tinha perdido o homem que amava. Sua voz, seu lugar no mundo. Ele abriu seu arquivo pessoal novamente. Nada ali mencionava jornalismo, nada sobre a verdade que ela um dia lutara para contar. Eles não apenas a silenciaram, Charles murmurou. Eles a enterraram. E, no entanto, ela continuava aparecendo, limpando os próprios corredores da empresa cujo silêncio um dia deixará a verdade morrer. Sem protestos, sem exigências, apenas a sobrevivência silenciosa. Charles fechou o laptop e sentou-se em silêncio. O que ele sentia não era apenas arrependimento, era reverência e uma urgência crescente. Lena Matthews havia dito a verdade e pagou por isso com tudo. Agora, ele não conseguia parar de pensar. Talvez fosse hora de alguém contar a verdade sobre ela. Ele se levantou e olhou para a cidade adormecida, onde, em algum lugar, uma mulher varria os corredores silenciosos sem ninguém para falar por ela. Mas isso estava prestes a mudar. A chuva caía em uma garoa suave, lançando um brilho reflexivo sobre o piso de ladrilhos da estação quase vazia. Era pouco depois da meia-noite, a hora em que a maioria já havia ido para casa e a cidade se rendera ao silêncio. Restavam apenas algumas luzes bruxuleantes no teto, brilhando em âmbar e cansadas. Charles caminhou lentamente pelo corredor das plataformas inferiores, seus sapatos engraxados batendo silenciosamente no chão. Ele já estivera ali antes, muitas vezes, mas esta noite parecia diferente. Ele não estava inspecionando ou supervisionando, estava procurando. E então ele a viu. Lena Matthews se movia pelo corredor com um esfregão na mão, as costas ligeiramente curvadas, o cabelo loiro preso desleixadamente na nuca. O carrinho do zelador rangia suavemente atrás dela. Ela trabalhava em silêncio, as mangas arregaçadas, o eco da água batendo no azulejo, o único som ao seu redor. Ele parou a alguns metros de distância, não querendo assustá-la. Você não me conhece, disse ele gentilmente. Mas eu te conheço.
Ou pelo menos, eu me lembro do que você representava. Lena congelou, suas mãos apertaram o cabo do esfregão antes de se virar. Seus olhos encontraram os dele, alertas, cansados e ferozmente cautelosos. Eu não sou mais aquela pessoa, ela respondeu, a voz monótona, marcada pela fadiga. Charles deu um passo lento para mais perto, sem se intrometer, apenas presente. Você foi corajosa, ele disse. O que você escreveu salvou vidas. Ela soltou um suspiro amargo, quase uma risada, mas sem graça. Também me custou tudo, disse ela. Meu emprego, meu futuro, o homem que eu amava. Sua voz falhou. O peso daquelas últimas palavras pairou entre eles como uma nuvem de tempestade pesada demais para conter. Ela olhou para baixo, falando mais para si mesma do que para ele. Estávamos dirigindo para encontrar alguém que pudesse nos ajudar a processar a Everbuild. Estava chovendo, os freios não funcionaram. Ele não conseguiu. Eu consegui. Ela piscou uma vez, depois duas, como se estivesse empurrando a lembrança de volta para um lugar onde não doesse tanto. Charles não disse nada. Não demonstrou compaixão, não tentou consertar o silêncio. Apenas assentiu, um reconhecimento silencioso de uma verdade crua demais para ser confortável. Naquele momento, pequenos passos ecoaram pelo corredor. Jamie veio correndo de um canto próximo, suas botinhas de chuva respingando no piso molhado. Ele esbarrou na perna da mãe, abraçando-a com força, depois olhou para cima, com os olhos arregalados. Oi, você é o cara do trem. Charles a Joel Huesi levemente para em Carolo. Olá, campeão. Jamie sorriu radiante, sem se incomodar com a hora tardia ou a tensão no ar. Lena tocou seu ombro. Diga boa noite, ela sussurrou. Jamie acenou de leve e se encostou ao lado dela. Ela se virou para Charles. Obrigada pela passagem, disse ela, com a voz mais suave agora. Ele balançou a cabeça. Minha vida foi salva por um homem que acreditava em segundas chances, disse ele baixinho. Eu queria ser esse homem para outra pessoa. Lena não respondeu. Apenas assentiu. Uma vez, com força, antes de conduzir Jamie pelo corredor até o túnel mal iluminado adiante. Charles ficou parado por muito tempo depois que eles partiram, ouvindo o silêncio que deixaram para trás. Na manhã seguinte, Lena abriu sua caixa de correio e encontrou um envelope grande e acolchoado, sem endereço de remetente. Seu nome estava escrito com cuidado em tinta preta na frente. Ela hesitou, então o trouxe para dentro, abrindo cuidadosamente. Dentro havia uma pasta, grossa, organizada e familiar, de um jeito que fez seu peito apertar. Ela abriu. Seus artigos antigos, cada pedaço da série já construída, impressos e preservados em perfeita ordem, destacavam as seções mais contundentes, os dados ambientais, as citações de testemunhas oculares, a análise química. Embaixo, havia uma cópia selada de um relatório recente, estudo de validação ambiental, do Dr. Isaac Renner, um cientista independente que ela entrevistou certa vez, agora confirmando tudo o que ela havia escrito. Havia uma pilha de cartas datilografadas ao lado, algumas de moradores da cidade afetada, outras de pais que haviam se mudado. Cada uma expressou gratidão, alívio e tristeza pelo que tentou fazer e pelo que sofreu. Em seguida, um bilhete escrito à mão em letra elegante: você disse a verdade. Sou uma das centenas que foram salvas por causa disso. Não deixe ninguém convencê-la de que você estava errada por estar certa. No fundo do pacote, um envelope lacrado com o logotipo da Morgan Metro Rail. Dentro, um convite formal. Cargo: diretora de comunicações do projeto Trilhos Limpos para Comunidades. De Charles Morgan. Lena sentou-se na beirada do sofá, com o coração disparado, carta na mão. Pela primeira vez em 4 anos, alguém não apenas se lembrou de sua verdade, mas acreditou nela o suficiente para lhe dar um lugar à mesa novamente. Lena olhou fixamente para o convite na mesa da cozinha por quase 1 hora. Ele permanecia fechado agora, embora ela o tivesse lido 1 dúzia de vezes. Seus dedos pairaram sobre ele mais uma vez, mas ela os puxou de volta como se pudessem queimá-la. Diretora de comunicações, Morgan Metro Rail, trilhos limpos para comunidades. Era tudo o que ela um dia sonhara, antes do silêncio, antes das manchetes se voltarem contra ela, antes de sua voz ser enterrada com o parceiro. Mas os sonhos que ela aprenderá tinham um preço. Ela guardou a carta de volta no envelope e a jogou na gaveta embaixo da cafeteira. Fora de vista, fora de alcance. Mais tarde naquela noite, seu telefone vibrou com uma mensagem de um número que ela não reconheceu. Dizia simplesmente: você me encontraria na plataforma do lado oeste hoje à noite?
Sem ternos, sem apresentação, apenas uma conversa. Veja. A curiosidade guerreava com a cautela. Ela não devia nada a ele, e ainda assim algo dentro dela se agitava. Contra seu melhor julgamento, ela mandou Jamie para suas irmãs e pegou o trem para o centro da cidade. A plataforma do lado oeste estava praticamente abandonada depois do expediente. Um vagão de trem velho estava permanentemente estacionado no trilho mais distante, aposentado anos atrás. Tinha pichações em um dos lados, dobradiças enferrujadas, uma janela frontal rachada. Ela encontrou Charlie sentado lá dentro. Sem guarda-costas, sem casaco elegante. Apenas um homem com um paletó simples, tomando café em uma garrafa térmica amassada. Você escolheu este lugar? Ela perguntou, de braços cruzados, cética. Ele olhou para cima e deu um sorriso fraco. Eu costumava dormir aqui. Ela piscou. Como? Ele gesticulou ao redor do carro velho. Quando eu tinha 17 anos, depois de sair do orfanato, este carro já estava fora de serviço, mas ninguém notou um garoto magrelo entrando escondido à noite. Era quente e seguro o suficiente. Lena hesitou, então entrou, deixando a porta bater atrás dela. Por que você está me contando isso? Ela perguntou. Charles se inclinó para frente. Uma noite, eu estava pronta para desistir. Simplesmente desaparecer. E um condutor de trem, um cara velho, me encontrou. Ele se sentou bem ali, apontou para o assento ao lado dela e disse: Garota, se ao menos uma pessoa acreditar em você, você não vai embora. Ele fez uma pausa. Acreditou em mim. E eu fiquei. Lena desviou o olhar, mordendo o lábio. Não estou tentando te salvar, continuou Charles. Sei que você nunca precisou ser salva. Eu só vejo alguém que defendeu a verdade, e tirou tudo de você por ela. Isso não está certo. Ela olhou para ele, a hesitação ainda atrás dos olhos. E se acontecer de novo? E se vierem atrás de mim uma segunda vez, e desta vez eu não conseguir me conter? Então eu ficarei com você, Charles disse simplesmente. Não houve apelo, nenhum discurso polido, apenas uma promessa silenciosa dita no tipo de voz que as pessoas só usam quando querem dizer cada palavra. Lena não disse nada por um longo momento. Então, lentamente, ela enfiou a mão na bolsa e tirou o envelope. Não o abriu. Apenas o segurou no colo, os dedos traçando a borda. Não era aceitação, ainda não. Mas também não era rejeição. E pela primeira vez em muito tempo, sua mão parou de tremer. Lena aceitou o emprego. Ela entrou na sede da Morgan Metro Rail em uma manhã chuvosa de segunda-feira, usando seu único blazer limpo e um par de sapatos que apertavam levemente os dedos. Seu crachá dizia diretora de comunicações, trilhos limpos para comunidades. Ainda não parecia real. A sala de conferências estava cheia quando ela chegou, executivos, engenheiros, relações públicas, todos virando a cabeça quando ela entrou. Alguns assentiram educadamente, outros simplesmente a encararam. Lena sentou-se em silêncio, mantendo seu caderno por perto, sua caneta mais firme. Ela fez boas perguntas, deu sugestões fortes, mas os olhares permaneceram. Eles se lembraram do seu nome. Ao final da reunião, ninguém lhe disse uma palavra. Mas quando voltou para sua mesa, encontrou um pequeno post-it escondido sob seu caderno. Em letras simples, lia-se: boas perguntas. No dia seguinte, apareceu outra. Uma observação afiada. Não tinham assinatura, mas ela sabia de quem eram. Charles nunca dizia nada diretamente no escritório. Ele lhe dava espaço, deixava que ela se firmasse. Mas aqueles bilhetinhos eram suficientes para mantê-la em movimento. Todas as tardes, Jamie chegava depois da escola, deixando a mochila ao lado da mesa dela como se fosse o dono do lugar. Ele desenhava enquanto ela trabalhava, esboços de trens coloridos com asas, estações flutuando nas nuvens e, às vezes, bonequinhos de palitos com os nomes Mamãe e Charles, lado a lado. Um dia, ele lhe entregou uma nova foto. Mostrava os três, Lena, Charles e Jamie, sentados em um trem, comendo sanduíches. Somos nós, disse ele com orgulho. Quando vamos a lugares juntos. Lena riu genuinamente pela primeira vez em semanas. Tarde da noite, ela ficou para trás para terminar um relatório. O escritório estava silencioso, todos os outros já tinham ido para casa. Ela abriu a gaveta onde guardava arquivos pessoais e encontrou um envelope que quase havia esquecido. Lá dentro estava a carta que Aaron escrevera anos antes, na noite anterior à reunião com o advogado ambiental. Ela desdobrou o papel, com as mãos ligeiramente trêmulas. Aconteça o que acontecer, dizia, continue dizendo a verdade.
Jamie merece crescer sabendo que sua mãe foi a pessoa mais corajosa que já conheci. Seus olhos se encheram de lágrimas, ela leu novamente, e depois uma terceira vez. E no silêncio daquele escritório, ela se permitiu chorar. Não de tristeza, mas do peso de finalmente se sentir vista novamente. Na manhã seguinte, ela prendeu a carta no quadro de cortiça acima da mesa. Mais tarde naquele dia, enquanto se servia de café, um dos gerentes de projeto sênior da equipe passou, viu a carta e parou. Ele leu e olhou para ela. Ele não disse nada, apenas acenou com a cabeça discretamente e foi embora. Foi a primeira vez que alguém naquele escritório reconheceu seu passado, não como uma mancha, mas como algo importante. Certa tarde, no refeitório dos funcionários, Lena se viu sentada em frente a Charles pela primeira vez desde que assumiu o cargo. Jamie estava com um colega no final do corredor, e os dois compartilharam um raro momento de silêncio. Eu costumava achar que precisava falar alto para ser forte, disse Lena, mexendo o chá. Mas, ultimamente, acho que o silêncio com as pessoas certas é mais forte. Charlie sorriu, enfiando a mão no bolso do casaco. Ele tirou uma pequena passagem de trem gasta pelo tempo, amassada nas bordas. Eu guardei isso, disse ele, deslizando-a sobre a mesa para ela. Lena a pegou. A data impressa era de anos atrás. O nome da estação era familiar. Seu nome já havia sido anexado à notícia de última hora, um vazamento de óleo que havia fechado aquela mesma linha por semanas. Este foi o primeiro artigo seu que li, disse ele. Não sei por que guardei a passagem. Talvez eu estivesse esperando para conhecer o autor. Lena olhou para a passagem, depois para ele. Pela primeira vez, ela se permitiu sorrir, não educadamente, mas sinceramente, ela não disse nada. Ela não precisava. Tudo começou com uma manchete. Um site de notícias popular publicou um artigo intitulado Laços Secretos do CEO com jornalista desonrada. O artigo insinuava um relacionamento romântico entre Charles Morgan e Lena Matthews, questionando sua nomeação repentina e trazendo à tona seu passado com a Everbuild. A reação negativa foi imediata. As redes sociais explodiram, tópicos de comentários cheios de especulações, acusações e e-mails anônimos chegaram à caixa de entrada de Lena, chamando-a de oportunista. Alguns funcionários cochichavam pelas costas dela, outros apenas a encaravam. Charles foi convocado para uma reunião do conselho a portas fechadas. Os diretores exigiram respostas, alegando preocupações com a imagem pública e favoritismo. Lena, já cansada do peso de provar seu valor dia após dia, tomou uma decisão. Ela digitou sua carta de demissão naquela noite. Curta e direta, ela a deixou na mesa de Charles sem um bilhete. Mas na manhã seguinte, a carta permaneceu intocada. Mais tarde naquela tarde, Charles deu uma entrevista coletiva. Para surpresa de todos, Lena estava ao lado dele. Ele foi até o microfone, calmo, mas inabalável. Ela não está aqui por minha causa, disse ele. Ela está aqui porque é a única disposta a falar a verdade quando mais importava. Ela perdeu a carreira por causa dessa verdade. Ela perdeu o homem que amava. Ele fez uma pausa e acrescentou, ela salvou vidas com a voz. Devo a ela a chance de ajudar mais. Sem enrolação, sem encobrimento, apenas a verdade. A sala ficou em silêncio e, pela primeira vez, Lena viu a multidão olhar para ela não com desconfiança, mas com algo próximo do respeito. A noite estava fresca e clara, o tipo de noite que parecia uma pausa entre as estações. O horizonte da cidade brilhava ao fundo enquanto os convidados se reuniam para o lançamento do projeto Trilhos Limpos para Comunidades. O local era modesto, uma plataforma de estação reformada transformada em um palco ao ar livre. Fios de luzes quentes pendiam no teto, o aroma de tinta fresca e novos começos estava por toda parte. Lena estava atrás da cortina, segurando um papel dobrado na mão. Seu nome acabará de ser chamado. Aplausos esperavam do outro lado. Suas palmas estavam suadas. Não consigo, ela sussurrou. Jamie, vestindo um blazer pequeno e gravata, puxou a manga da camisa. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço, disse ele, olhando para ela com absoluta certeza. Ela respirou fundo, depois outra vez, e entrou no palco. As luzes estavam brilhantes, a multidão, expectante. Mas Lena não falava como uma jornalista. Ela não listava estatísticas nem citava estudos. Ela falava como uma mãe. Eu já acreditei que dizer a verdade sempre seria suficiente, ela começou. Mas, às vezes, o mundo pune aqueles que a fazem. Perdi muito e quase perdi a voz. Ela olhou para Jamie na primeira fila, ao lado de Charles, mas alguém me deu uma segunda chance,
e esta noite, estou aqui não para resgatar o passado, mas para construir algo melhor. A plateia aplaudiu de pé, mas Lena não chorou. Não porque estivesse se segurando, mas porque, finalmente, não precisava. Os dias se transformaram em semanas, e o projeto floresceu. Lena e Charles trabalharam perfeitamente, como duas peças de uma máquina que havia sido quebrada há muito tempo, mas que agora finalmente encontrava o caminho de volta ao movimento. Não houve grandes confissões, nem declarações tarde da noite, apenas sinergia silenciosa, confiança mútua, momentos de entendimento tácito. Ele sempre aparecia 5 minutos antes das apresentações dela, nunca sentado na frente, mas sempre na mesma fileira. Ela sempre deixava uma xícara de café preto ao lado dele durante as primeiras reuniões de planejamento. Nenhum dos dois mencionou isso, nenhum dos dois precisava. Numa manhã de sábado, Lena realizou sua primeira oficina comunitária, Trens, Verdade e Meio Ambiente, dentro da mesma estação onde ela costumava esfregar o chão à meia-noite. Crianças de escolas locais se reuniram, com os olhos arregalados e inquietas, enquanto elas ensinava sobre energia ferroviária limpa e conservação. Jamie ajudava, distribuindo giz de cera e folhas de exercícios. Charles ficava do lado de fora da porta, com as mãos nos bolsos, observando. No final da aula, Jamie trouxe um desenho para Lena. Mostrava-a em pé ao lado de Charles, ambos sorrindo. Acima deles, havia pequenas palavras rabiscadas com giz de cera: Mamãe e o Homem do Coração Silencioso. Mais tarde, quando Lena mostrou a Charles, ele o estudou por um longo tempo. Então, baixinho, disse: esse é o melhor retrato que já vi. A ficha caiu rápido. Num momento, Jamie estava bem, rindo enquanto contava uma história de ninar. No outro, ele estava queimando, a testa quente ao toque, a respiração curta e rápida. Lena o levou às pressas para o pronto-socorro no meio da noite, com o casaco mal vestido e os sapatos descombinados. As luzes fluorescentes do hospital faziam tudo parecer mais frio, mais cortante. Ela ficou sentada na sala de espera, apertando a mochila de Jamie contra o peito, o coração batendo forte de impotência. Horas se passaram. Médicos iam e vinham. Exames foram solicitados, soros conectados. E Lena? Lena ficou sentada sozinha, os olhos fixos no corredor, com muito medo de chorar. Então, passos. Ela se virou. Charles. Sem palavras, sem perguntas. Ele apenas se sentou ao lado dela. Depois de um momento, ele estendeu a mão e a colocou delicadamente no ombro dela. Firme, firme, Ali. Lena não se mexeu. Ela olhava para a frente, com o lábio trêmulo. Então, lentamente, sua cabeça caiu sobre as mãos. E pela primeira vez desde a morte de Erin, ela chorou. Não de medo, não de dor, mas de algo que ela quase havia esquecido que existia. Alívio, o tipo de alívio que surge quando você finalmente percebe que não está mais sozinho. Jamie se recuperou rapidamente, como as crianças costumam fazer, como se a própria vida tivesse simplesmente decidido que lhe devia uma pausa. A cada dia que passava, suas bochechas recuperavam a cor, seus passos ficavam mais enérgicos e a tosse suave que outrora mantinha Lena acordada à noite desaparecia na memória. Ele voltou para a escola, mostrando orgulhosamente aos colegas seus desenhos de trens e o projeto que sua mãe tornará realidade. Charles começou a aparecer com mais frequência, não apenas em reuniões ou briefings, mas nos momentos intermediários. Ele buscava Jamie quando Lena tinha apresentações consecutivas. Às vezes, ele esperava do lado de fora da escola de Jamie com um café em uma mão e um livro de colorir na outra. Jamie nunca questionou isso. Para ele, Charlie simplesmente estava lá. O projeto Trilhos Limpos para Comunidades atingiu seu primeiro marco, o lançamento de sua linha inaugural, cortando o próprio bairro outrora contaminado pela negligência da Everbuilt. A área havia sido transformada em um parque à beira do rio, completo com trilhas para caminhada, playgrounds e uma horta comunitária construída com voluntários que Lena ajudara a recrutar. Na cerimônia de inauguração, Lena ficou ao lado de Charlie sob uma fileira de luzes brancas brilhantes. Ela usava um blazer azul claro, emprestado de uma amiga, e segurava a mão de Jamie com força. Quando seu nome foi chamado, os aplausos foram mais altos do que ela esperava. Ela deu um passo à frente, falou não com base em anotações, mas de memória, com base na verdade. E quando deu um passo para trás, Charles não apenas apertou sua mão como os outros. Ele ficou ao lado dela. À medida que o evento terminava, os três embarcaram no trem juntos. Jamie correu para o assento da janela, pressionando o rosto contra o vidro com os olhos arregalados. Lena sentou-se ao lado dele. Charlie sentou-se do outro lado do corredor,
depois parou e foi para o lado dela. Ficaram em silêncio por um tempo, deixando o ritmo dos trilhos falar por eles. Então, gentilmente, Charlie se virou para ela. Não preciso que você diga nada, disse ele. Sem promessas, sem declarações. Mas se você quiser ficar aqui, este é o seu lugar. Sempre haverá uma passagem esperando por você. Lena olhou para ele. O medo que antes se instalara silenciosamente atrás de seus olhos havia desaparecido. Ela estendeu a mão e pegou a dele. Então, desta vez, disse ela, sorrindo, vamos viajar juntos. Charlie sorriu, suave, genuíno, um pouco surpreso. Do outro lado do assento, Jamie sorriu e gritou, vocês finalmente estão apaixonados, hein? Lena riu, plena e verdadeiramente. Ela se inclinou, beijou a testa de Jamie e sussurrou, sempre estivemos. Só demoramos um pouco para pegar o trem. O trem zumbia suavemente sob eles, deslizando pelos trilhos como se soubesse exatamente para onde estava indo e quem estava transportando. O sol da tarde derreteu-se lentamente em ouro, estendendo longos raios sobre as janelas polidas do vagão de passageiros. Sombras dançavam preguiçosamente sobre os assentos, suaves e quentes. Lá fora, as colinas ondulavam como ondas, seus verdes suavizados pelo brilho alaranjado do fim do dia. Jamie ajoelhou-se em seu assento, pegando um pedaço de papel dobrado em sua mochila. Com um tipo determinado de foco, ele alisou o desenho contra a janela do trem e pressionou uma tira de fita adesiva em cada canto. O papel amassou levemente ao se agarrar ao vidro. O desenho era infantil e brilhante, feito com marcador e giz de cera. Mostrava uma estação de trem, um trem vermelho e prata e 3 pequenas figuras de mãos dadas em frente a ele. Um tinha cabelos loiros, outro usava gravata, o menor tinha um sorriso enorme e uma capa desenhada nas costas. Acima deles, em uma caligrafia cuidadosa e em blocos, estavam as palavras Nosso Lar, e abaixo delas, rabiscadas com marcador azul, ligeiramente tortas, mas imperceptíveis, onde a verdade começou de novo. Lena olhou para o desenho e sorriu, passando a mão de leve na cabeça de Jamie. Ele havia adormecido agora, encolhido ao lado dela, uma mãozinha ainda segurando uma ponta de sua obra-prima. Ela se recostou no assento, enquanto o trem fazia uma curva lenta pelas colinas, deixou a cabeça repousar no ombro de Charles. Nenhum dos dois falou, não precisavam. O silêncio era pleno, de lembranças, de cura, da suave certeza de que finalmente haviam chegado a um lugar que parecia paz. De fora, o trem continuava seu caminho, uma fita prateada serpenteando pelos contornos suaves da terra, avançando, não rápido, não ruidosamente, mas firme. A voz de Charles veio, não em voz alta, mas no tipo de narração que vive dentro da reflexão. Ela não precisava de salvação. Ela só precisava de alguém que ficasse parada tempo suficiente até que ela pudesse se levantar novamente. E eu consegui. Mas em algum lugar ao longo do caminho, ela me salvou também. A câmera recuaria se isso fosse um filme. O trem se encolheria até virar um ponto, abrindo caminho por colinas douradas sob um céu que não tinha fim nem começo, apenas se tornando. E dentro daquele trem, em uma jornada sem nome, estava sentada uma mulher que um dia perderá tudo pela verdade. Um homem que um dia esquecera porque ela importava. E um garotinho que acreditava em ambos. Nem todo lar tem 4 paredes, alguns se movem sobre trilhos. E este, estava finalmente a caminho. Obrigada por assistir a esta história de resiliência, redenção e amor silencioso e inabalável. Se esta jornada tocou seu coração, se a coragem de Lena, a força silenciosa de Charles e a esperança inocente de Jamie o lembraram do poder da verdade e de segundas chances, então convidamos você a fazer parte de mais histórias como esta. Assine histórias que arrepiam por dentro e junte-se à nossa crescente família de espectadores que acreditam que até as vozes mais suaves podem ecoar as mais altas, que a gentileza ainda importa e que, às vezes, um simples ato de ficar parado pode mudar uma vida. Há mais histórias para contar, mais corações para alcançar e mais momentos esperando para agitar suas histórias. Inscreva-se, mantenha-se inspirado e lembre-se, lar não é um lugar, são as pessoas que estão ao seu lado quando o trem finalmente chega.